Olá, queridos alunos, como vai? O tópico de hoje será Guerra Fria, esse conflito que durou 46 anos e tem como os atores principais Estados Unidos e União Soviética. Eram aliados, nessa guerra e saíram como duas grandes superpotências. E após a Segunda Guerra, eles se tornaram rivais, e contrapondo um contra o outro em conflitos ideológicos. De um lado, os Estados Unidos capitalismo e do outro lado, a União Soviética socialista. Então, em 1945, os Estados Unidos lança um bombardeio nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, bombardeando as duas cidades japonesas, demonstrando aí, na segunda cidade principalmente, um forte poderio bélico. Em 1949, a União Soviética cria sua primeira bomba atômica. Apesar de tudo isso, esses conflitos, os Estados Unidos e a União Soviética nunca tiveram um conflito direto. Sempre foi uma guerra ideológica. E partindo desse princípio, os países que não participaram desse contexto, dessa guerra, tiveram que escolher algum aliado. Então, dentro desse contexto, nasceu então o conceito de mundo bipolar. O mundo bipolar porque se dividiu aí os países, aliando-se cada um a uma superpotência. Ok. E aí começam os conflitos ideológicos. Os Estados Unidos lançam o Plano Marshall. Plano Marshall ele é um plano de assistência aos seus aliados, os aliados dos países europeus que combateram junto aos Estados Unidos aí, nesse conflito ideológico. E a União Soviética cria o Comecon, que também um plano assistencial que vem ajudar aí os países europeus também, que combateram junto com eles, do leste europeu, para também fortalecer esse pós-guerra aí. Depois os Estados Unidos lançou a OTAN, que é uma instituição militar. A União Soviética cria o Pacto de Varsóvia, o Pacto de Varsóvia que vem também justamente para contrapor a OTAN, eles vêm para poder bloquear qualquer ataque vindo da OTAN. Então, para neutralizar o inimigo, eles criaram também o Pacto de Varsóvia. Aí os Estados Unidos cria a CIA e a União Soviética cria a KGB dentro desse contexto de espionagem aí. Tá ok? Bom, aí saindo desse contexto aí, nós não podemos deixar de citar os pontos-chaves desse conflito. Os pontos-chaves, nós começamos com a corrida armamentista, que é muito importante nesse contexto. Essa corrida armamentista que vem aí com a demonstração do imenso poderio bélico que as duas superpotências tinham, colocando o mundo novamente sob tensão. Depois nós vemos a corrida espacial. A União Soviética lança o primeiro satélite ao espaço, o Sputnik, em 1957. Em 1960, eles lançam a primeira espaçonave tripulada com um ser vivo. Quando, em 1961, eles lançam o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin, o primeiro astronauta. Mas os Estados Unidos vem e fecha com chave de ouro em 1969, lançando o primeiro homem a pisar em solo lunar, o astronauta Neil Armstrong. Depois nós temos a crise dos mísseis de Cuba. Essa crise tem como princípio aí que a União Soviética criou uma base militar em Cuba com o intuito de atacar os Estados Unidos. Em contrapartida, também na Turquia, os Estados Unidos criam uma base militar com o mesmo objetivo. Durou cerca de 13 dias essa crise dos mísseis, e tendo aí a diplomacia dos dois presidentes, do presidente Kennedy dos Estados Unidos e da União Soviética, Nikita Khrushchev, que no acordo concluíram que não deveria ter mais nenhum conflito, acaba em 13 dias e o mundo fica sob tensão. Mas a ideia de guerra, ela se expande pelo mundo. Então, o conflito pelo mundo
né? Nós temos aí dois exemplos, a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia, tá? Onde os dois países participaram ativamente, diretamente nesses conflitos. Tá? Quando chegamos aí no fim dessa Guerra Fria, em 1989 acontece a queda do Muro de Berlim, que separava a Alemanha em duas partes, separava a Alemanha em um lado capitalista e um lado socialista, e acaba fazendo aí a reunificação da Alemanha. E acaba, por vez, a Guerra Fria em 1991 com a desintegração da União Soviética. Muito obrigado.